Pois é, pessoal, o Peru tá de fora da Copa 2018 da Rússia, claro, né? E por isso, o Conexão Latina resolveu fazer para vocês um especial falando sobre a trajetória do time nas Copas. E não dá para falar de Peru sem fazer uns trocadilhos básicos, né? Após 36 anos, o Peru voltou a se classificar para uma Copa do Mundo. A seleção, que não tem uma história bonita na Copa, perdeu mais uma chance de se regenerar e escrever um novo e belo capítulo. Porém, o que parecia ser um sonho está se tornando um pesadelo com requintes de crueldade. Já vou explicar. A seleção peruana já participou 4 vezes da Copa do Mundo. Sua melhor participação foi em 1970 na Copa do México, sendo eliminada pelo campeão Brasil. Inclusive, essa geração da década de 70 foi a melhor da sua história, conseguindo até um título de Copa América e tendo como seu maior jogador Teófilo Cubillas. Entretanto, o Peru tem um capítulo negro dentro da história da Copa do Mundo, que foi a Copa de 1978, sediada na Argentina, que passava por um momento muito conturbado de sua história, pois os militares estavam no poder. É sempre bom lembrar que tais ditaduras gostavam de usar o futebol como balão de ensaio para que as pessoas não vissem as atrocidades cometidas. Nessa Copa, a fórmula era diferente. Não existia mata-mata e sim 2 fases de grupo. A primeira era formada por 4 grupos de 4 times e passavam os 2 melhores de cada grupo. Na segunda fase de grupos, tinham 2 grupos de 4 seleções e passavam o melhor de cada grupo para fazer a final. O Brasil fazia uma boa Copa e na última rodada da segunda fase de grupos ganhou de 3-1 da Polônia e obrigou a Argentina a ganhar de 4 gols de diferença do Peru. Sempre lembrando que a seleção peruana era muito boa naquela época, tanto que passou pelo seu grupo na primeira fase em primeiro lugar. Pois bem, a seleção argentina ganhou de 6-0 do Peru. Paira muita suspeita até hoje sobre este jogo, inclusive de acusações de suborno de pelo menos 4 jogadores peruanos pela ditadura militar. O que podemos ter certeza é que o goleiro Quiroga não estava em um bom dia e engoliu alguns frangos que ele não costumava tomar. Mas qual será o motivo desse mau dia? Castigo do destino ou não, o Peru, depois disso, nunca mais teve uma boa seleção e se tornou o saco de pancadas da América do Sul, até a chegada da geração de Guerreiro, que conseguiu quebrar essa escrita e classificar a sua seleção para a Copa de 2018. Mas não conseguiu ir muito em frente, como nós sabemos. Quando todos achavam que o Peru estava tranquilo, sem trocadilhos, e que ia disputar a Copa, veio um duro golpe. Seu maior jogador, o Paolo Guerreiro, foi pego no exame antidoping por usar uma substância que é encontrada na cocaína. Ele se defendeu dizendo que tomou um chá para resfriado, pois aonde o foi servido anteriormente era servido o tradicional chá peruano, chá de coca, muito usado para diminuir os efeitos das altitudes. Assim, houve a contaminação e, por consequência, o positivo para o doping. Guerreiro preventivamente foi suspenso por 1 ano, porém com o julgamento foi aceita a tese da defesa e ele teve sua suspensão diminuída para 6 meses, podendo assim jogar a Copa do Mundo. Inclusive já havia cumprido com a punição e já estava jogando pelo Flamengo. Porém, acho que os deuses do futebol gostavam de pegar uma pressa e dia 14 de maio, um mês antes da Copa, o Tribunal do Esporte, a instância máxima do futebol, julgou o recurso da outra parte e determinou o aumento da pena de Paolo Guerreiro para 14 meses. Dias antes da Copa do Mundo, Guerreiro conseguiu uma liminar na Justiça Comum Suíça e foi liberado para jogar a Copa, mas nem isso foi suficiente para o Peru passar. O Peru caiu em um grupo complicado, com a França, uma das favoritas para se classificar, a Dinamarca, que é uma seleção média da Europa, e a seleção australiana, que apesar de parecer fraca, tem bons jogadores.